Olá pessoal do canal Wool Educacional, nós estamos agora aqui para resolver um problema de balanço de massa em regime, ou melhor dizendo, em estado não estacionário, ou seja, em regime transiente. Este é um exercício, um exemplo que foi feito em sala de aula pela professora Fátima, professora da disciplina. Eu gostaria de refazer esse exercício aqui para que vocês treinem em casa para a nossa prova de segunda-feira, ok? Bem, é um problema simples, mas que pode dar um nó no juízo da gente, rapaz. E quando a gente fala em regime não estacionário, né, em considerar agora o termo de acúmulo, nossa, tem gente que treme. Eu já tremi bastante enfrentando essas questões na época da graduação. Não sei, mas a gente vê, depois que faz alguns exercícios e entende os princípios que norteiam o problema, a gente vai saber facilmente aplicar esses princípios e chegar na resolução deste problema sem grandes dificuldades. Eu vou ler aqui o problema para vocês. O exemplo 3 dos slides, ok? Deseja-se diluir um xarope de glicose. Para isso será utilizada água purificada. O xarope encontra-se em um tanque de volume V. Esse volume está dado em centímetros cúbicos. E contém uma massa inicial, M0, dada em gramas, de glicose. O tanque é perfeitamente agitado e as vazões de água purificada na entrada e do xarope diluído são iguais e correspondem a MV. MV está sendo dado em centímetros cúbicos por segundo. Aqui eu vou fazer um adendo. Quando a gente vê M, a gente imagina logo que seja uma vazão mássica. Mas cuidado aqui. Aqui é uma vazão volumétrica, tá certo? Durante a resolução do exercício, a gente vai melhorar essa visualização. O fluido entra em total ausência de glicose e sai com uma concentração C, que está sendo dada em gramas por centímetros cúbicos. O problema pede para a gente determinar a função que representa a variação da massa de glicose dentro do tanque ao longo do tempo e, se possível, normalizar para a massa inicial. E na alternativa B, ele pede para aplicar as condições de contorno. Esse é um problema de valor inicial, será? Não, deixe para lá. Mas ele nos dá algumas condições e pede exatamente a concentração num determinado instante. Bem, vamos à resolução do problema, ok? Ok, está aqui o nosso sistema. O problema afirma que eu entro com água purificada. Nada mais do que água purificada. Somente água. E aí, a glicose que já estava dentro do tanque passa a ser diluída por essa água pura. De modo que eu vou ter uma vazão de saída do tanque que vai conter a água mais a glicose. Bem, num tempo inicial, esta glicose vai estar concentrada com uma concentração máxima. E à medida que o tempo passa, com a adição de água, como nós vemos aqui, essa glicose vai se diluindo. Ok? O problema afirma que a vazão de água que entra é igual à vazão volumétrica de solução diluída que sai. Isso é muito importante. Sabe o que o problema está dizendo? Que o volume vai ser constante. Opa! Beleza. Como o problema tem interesse em encontrar a concentração da glicose num determinado instante, eu não vou me preocupar com a água, tá certo?
Então eu vou partir direto para a glicose. Qual é a equação geral do balanço de massa? A geral, a mais geral que você conhece. Ela reza que o que entra menos o que sai mais o que é gerado é igual ao acúmulo. Na verdade, gerado ou consumido. Depende. Vamos lá. Realizando o balanço para a glicose, vocês vão ver que nada de glicose entra no tanque que está perfeitamente agitado. Falar sobre tanques perfeitamente agitados, vocês podem acompanhar nas videoaulas de reatores, principalmente CSTR e o batelada. Ele está querendo dizer que em um mesmo instante T, a concentração em qualquer ponto do tanque agitado vai ser igual à concentração na saída deste tanque. Você fixa um tempo, tira várias alíquotas em regiões espaciais diferentes do reator ou do tanque agitado e também da corrente de saída, e você vai encontrar exatamente a mesma concentração. Bem, nós estamos para quem? Para a glicose. Nós estamos fazendo o balanço para a glicose. Não entra nada de glicose, somente entra água nesse tanque. Mas sai glicose? Sai. Olha aqui, a glicose saindo aqui na vazão de saída. Há algum termo de geração? Não, não há. Por quê? Porque não há reação química nesse sistema. Então, menos a saída vai ser igual ao acúmulo. Façamos então em termos de massa. A massa que sai do meu sistema vai ser igual ao acúmulo dm dt. Pessoal, muita gente se confunde nisso. Se eu estou trabalhando com massa, se isso daqui fosse uma vazão mássica, qual seria a minha unidade aqui? Qual seria a minha unidade aqui? Seria, vamos chutar, quilogramas por segundo. Como vai ficar o termo de acúmulo? O termo de acúmulo é sempre diferencial. Massa, quilogramas e tempo. Segundo. Tá certo? Então, eu tenho que ter cuidado com a homogeneidade dimensional das coisas, certo? Mas vamos prosseguir sem cortes e sem grandes complicações, certo? Mas o que é a concentração mássica? A concentração mássica, esta que é dada em gramas por centímetro cúbico, já dá para deduzir que essa concentração mássica vai ser igual a massa dividido pelo volume. O que será então a massa? A massa vai ser igual a uma concentração vezes um volume. Se eu estiver falando de uma vazão mássica, a vazão mássica vai ser então uma concentração C vezes uma vazão volumétrica. Como eu estou falando de uma massa que está saindo, ok? Eu vou chamar isso daqui de concentração vezes m
V, que foi exatamente o volume de saída que a professora estipulou em seu slide, MV. Eu posso então chamar essa equação aqui de 1 e substituir na equação asterisco. Porém, antes mesmo de fazer isto, o que eu preciso? Eu preciso entender o que vai ser a derivada da massa em relação ao volume. A derivada dessa massa vai ser o volume vezes dc. Mas, Wildson, eu não deveria utilizar a regra do produto para a diferenciação? Você deveria usar se você não entendesse que o volume é constante. Por isso que ele sai da minha derivada. De modo que a massa vai variar com a concentração e não com o volume. Porque o volume, digamos aqui, do reator, o volume de líquido aqui dentro é constante. Por quê? Porque a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Tá certo? Então, esse 3 também, eu vou chamar essa equação aqui de 2. Eu também posso substituir na equação asterisco. A equação asterisco vai ficar assim, ó, que menos C MV vai ser igual a V dc dt. Tranquilo, né? Eu poderia isolar aqui os termos interessantes e dizer que menos mv sobre v dt é igual a 1 sobre c dc. Que legal, pessoal! Isso é muito legal. Nós chegamos nessa equação diferencial aqui, que eu já separei os seus termos, e posso integrá-la assim, ó. O primeiro termo, o termo da esquerda, né? Vai ficar a integral de menos mv sobre v dt, que vai ser igual a integral de 1 sobre c dc. Vamos lá. Quando o tempo é zero, eu tenho uma concentração inicial C0. Quando o tempo é um tempo t qualquer, eu terei uma concentração final C. Percebam que este termo aqui, ele é constante, porque tanto a vazão volumétrica é constante, quanto o volume do reator ou do tanque, que, digamos assim, opera completamente cheio, é constante. Então, ele pode sair da minha integral mv sobre v, e isso daqui vai ficar t menos 0. A integral de 1 sobre c vai dar ln de c até C0. Vamos adiantar o processo e ver como é que isso daqui vai ficar. Eu já vou adiantar, viu, tudo. Se vocês tiverem dúvida, vocês
é melhor ir devagarzinho. Vamos lá. Vamos abrir isso daqui. Isso daqui vai ser menos mv sobre v t. Isso daqui vai ser ln de c menos ln de c0. Eu posso colocar esse menos para o lado de cá, multiplicando todo mundo, ficando mv sobre v vezes t. Isso daqui ficar ln de c0 menos ln de c. A gente sabe que a diferença logarítmica corresponde a essa divisão aqui, ó, c0 sobre c. Ok? Então, como eu não tenho mais espaço aqui, eu parto para cá. Vou apagar esse lado de cá. Vamos lá, sem pressa, sem estresse. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos, que possam estar estudando, seja uma ferramenta para o estudo de vocês, para essa terceira prova, certo? Espero que o final de semana seja muito proveitoso para vocês. Bem, ficamos com isso daqui. Ficamos com isso daqui, que ln de c0 sobre c é igual a mv sobre v vezes o tempo. Eu posso colocar exponencial dos dois lados, de modo que eu ficaria com c0 sobre c igual ao exponencial de quem? mv sobre v vezes t. Bem, como ficaria a minha concentração final? C0 sobre o exponencial de mv sobre v vezes o tempo. Mas como o problema pede para expressarmos, só vindo para cá, na alternativa A função que representa a variação da massa de glicose dentro do tanque ao longo do tempo, se possível normalizada para a massa inicial. Ora, concentração inicial é massa inicial pelo volume. Então você vai colocar aqui, ó, C0 é a massa inicial pelo volume do reator, do tanque, que multiplica 1 sobre exponencial de quem? De mv sobre v vezes t. Ok. Na alternativa B, ele me dá um bocado de coisa importante. Vamos ler. Considere uma massa inicial de 1 kg. Olha, ele começou a dar isso que falta. Considere M0 1000 kg. 1000 kg? Não, 1 kg. 1 kg são 1000 gramas. Já arrochei aqui, ó. O volume do tanque de 5 litros. O volume do tanque é esse V. 5 litros. 5 litros dá 5.000 centímetros cúbicos. E uma vazão de água de 10 centímetros cúbicos por segundo. Vamos colocar aqui, ó. Quem é vazão volumétrica? MV. 10 centímetros cúbicos por segundo. O que é que ele vai me pedir? Ele me pede a concentração de glicose em gramas por centímetro cúbico. Por isso que eu transformei massa em grama e volume em centímetros cúbicos. Não mexi com o volume, a vazão volumétrica de água, que já estava em centímetros cúbicos por segundo, para um tempo de 25 segundos. Então, o meu tempo que eu quero, ó, vou botar aqui embaixo, 25 segundos. Então, eu venho para cá, para a minha concentração. A minha concentração
utilizando essa parte aqui da equação, viu? Vamos nos afobar, não. Quem vai ser M0? Vou colocar de preto para ficar mais bonito. Quem vai ser minha massa inicial? 1000 gramas. Sobre quem? 5.000 centímetros cúbicos. Aqui já deu a unidade, não foi? Dividido 1 sobre a exponencial. Quem é MV? 10 centímetro cúbico por segundo. Sobre quem? Volume, que foi 5.000 centímetros cúbicos. Em quanto tempo? 25 segundos. Eu gosto de trabalhar com as unidades, de modo que vão cair centímetro cúbico com centímetro cúbico, e esse segundo aqui de cima com esse segundo daqui. Quando nós botarmos isso na calculadora, nós encontraremos 0,19 aproximadamente gramas por centímetro cúbico. Então veja, a alternativa A é essa aqui, ó. E a alternativa B era calcular, que é esta aqui, ó. Tá numa cor bonita. 0,19. Ok? Deus abençoe vocês e tenham todos uma boa aula. E eu espero que estejam aproveitando. Abraço.